Conosco, nos dá alegria estar aqui esta noite, o pastor Cristiano, né? Pastor Cristiano José Matos, ali, Matias, obrigado, de Campinópolis, é isso? Campinápolis, que nome bonito, Mato Grosso. Ele também que é membro do Conselho de Ação Social da Comadmate, ali, da Convenção de Mato Grosso, nosso estado vizinho. Também está com ele o presbítero irmão Claudevan, é isso? Claudevan, até o rosto já parece, é conhecido nosso, né, irmão? Eu disse que ele está emprestado para Cuiabá, né? Está ali, ele é irmão do presbítero irmão Claudemir, eu fiz Valdeci, Claudeci, é tudo Clau lá, né? Que benção, muito bem, está conosco aqui. Tem mais alguém? O que diremos aos nossos irmãos que eles são bem-vindos em nome? Eu acho que esse Jesus não é aquele que morreu na cruz, tão fraquinho, né? Em nome de Jesus. Eles são bem-vindos em nome de Jesus. Esse é o que ressuscitou no terceiro dia. Meus queridos, já os convido a estar em pé. E nós queremos pedir aqui ao pastor Cristiano, que tem a liberdade, vai nos ministrar a palavra de Deus esta noite. Nossa gratidão em ter aqui um bom número de irmãos do setor 4, né? Ali, bem ali. Também já quase não quero apresentar mais, né? Que é a sua excelência, nosso irmão prefeito, né? Adailton, é isso mesmo? Popular fúria, mas é manso, está ali, e sua esposa, isso mais como Jô, é isso? Ali a primeira dama, que alegria tê-lo aqui. Prefeito, deixa eu dizer um negócio com muito carinho. Essa noite é para vocês. Toda terça-feira eu gostaria de ver vocês aqui. E eu já mandaram a mensagem para ele, aonde eu quero ver daqui uns dias. E Deus fará isto, irmãos. Deus fará isso, tá? Eu sonho em ver aqui mais do que todos os vereadores da nossa Câmara, enfim, secretariado, tudo por aqui dando glória ao nome do Senhor Jesus, dizendo isso: eu decidi nascer de novo. Eu estou muito feliz. Nosso prefeito, nossa irmã, primeira dama, eles são bem-vindos também em nome de Jesus Cristo. Pastor Cristiano, por favor, com liberdade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou feliz em poder estar nesta casa de oração, nesta noite, celebrando ao Senhor Jesus e dando a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Deus abençoe pastor Paulo pela recepção, pelo carinho, por nos conceder o altar para podermos estar aqui essa noite. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao irmão Claudevan, que me acompanha, foi minha ovelha lá em Cuiabá, agora estamos presidindo em Campinápolis, e ele tinha família. Eu falei: Claudevan, vamos? Ele falou: vamos. Estamos aí, Claudecir, Claudemir, Deus abençoe pelo carinho, pela hospedagem, pelas alimentações. Só Deus para recompensá-los por tudo que os irmãos fizeram por nós. Que o Senhor possa lhes recompensar abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Fica a minha gratidão e minha constante oração por vocês e a família dos irmãos. Ao prefeito, primeira dama, que Deus continue lhes abençoando, lhes honrando nesta gestão, nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21, versículo de número 22, 23, 24, 25 e 26 e 27. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos assentar adorando a Deus? Meus irmãos, eu estava bastante preocupado em poder transmitir nessa noite esta palavra, visto que é uma responsabilidade muito grande para nós. Podemos assumir uma tribuna e transmitir a mensagem a uma igreja que vive permanentemente sendo discipulada pelo seu pastor. Então a nossa preocupação é manter a nossa consciência plena e, como Paulo disse, desenvolver uma mensagem que venha a ser racional para podermos compreendê-la e que nos dá andamento para continuarmos a nossa jornada cristã em direção a Jerusalém. Então o texto que temos lido nos fala sobre as duas casas, ou duas famílias, dois alicerces e dois destinos. Mas literalmente, como conhecemos, aqui no sermão profético, o texto nos traz um apanhado pleno acerca das virtudes que devemos integrar ao nosso coração. Capítulo de número 5, capítulo de número 6, capítulo de número 7 são os textos que revelam as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que trazem a base doutrinária para a moralidade cristã. Revela o crescimento, a intenção e a formação do caráter de todo aquele que serve a Cristo de forma piedosa. Então o texto que temos nessa noite nos chama muita atenção. Então eu vou substituir aqui o texto casa por família, para podermos andarmos de uma forma mais plena no texto que estamos fazendo analogia. Então, quando o Senhor Jesus começa a falar acerca desta construção, ele inicia no versículo de número 24, dando um alerta: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, ou escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa, família, sobre a rocha. Então, o primeiro ponto claro de alerta é que ele mostra-nos que o intuito de explicar o reino de Deus, mais precisamente, quem estaria apto a entrar no reino de Deus, no contexto bíblico, Jesus inicia-se revelando a preocupação na edificação, no preparo, como iniciar esta construção, como formar esta edificação de forma plena, equilibrada e edificada sobre valores. Então Jesus, no capítulo de número 5, você vai ver que ele conclui os fundamentos de uma vida cristã. No capítulo 6, ele instrui acerca das preocupações e também avanços de tantas adversidades e falsos mestres que surgem. No capítulo 7, ele nos fala sobre o hábito de não julgarmos e de experimentarmos a bondade de Deus. Revela-nos também os dois caminhos, os falsos profetas, intensamente. E agora nos fala sobre a construção de uma casa, de uma estrutura espiritual, literalmente. Então aqui nós temos a analogia de dois pontos, dois valores, duas casas, dois edifícios, e eles são completamente diferentes, aparentemente iguais na estrutura externamente, mas no seu contexto geral, com uma grande e vasta diferença. Então Jesus ele revela que esses fundamentos precisamente desenvolvem para mim a minha atenção acerca do que está em minha volta. E quando ele fala sobre essas duas famílias, esses dois alicerces e esses dois destinos que ambos estão trilhando,
Aparentemente, os dois estão andando pelo mesmo caminho, estão construindo casas, estão edificando valores, mas atentamente, com muitas diferenças. Então, como nós vamos aprender nessa noite, como uma família pode ser edificada sobre esta rocha? Agora escute, estar edificado sobre a rocha não nos deixa-nos imunes às tempestades. Então, logo do ponto de contato, quero deixar claro que independente da forma que você está sobre a rocha ou não, nós não estamos isentos de enfrentarmos as severas tempestades que surgem no decorrer da nossa vida cristã. Isso é plenamente real. Nós não estamos aqui para tentar tampar o sol com a peneira, como algumas igrejas neopentecostais ou algumas comunidades dizem que nós devemos determinar, dar a ordem ao Senhor. Nós somos filhos de Deus e exigimos que Deus faça. Não é bem assim. Nós não somos ali apenas pessoas que apertam um botãozinho e vai acontecer algo miraculoso sobre a nossa vida de forma instantânea. Deus não é o nosso mordomo, ao contrário, nós somos os mordomos de Deus e cuidamos dos bens de Deus aqui na terra. Então nós devemos ter plena convicção. Jesus mesmo expressou a sua palavra dizendo que no mundo teríamos, mas tem de bom? Venceu, eu venci o mundo. Então ele nos deixa claramente a visão de que no mundo teremos aflições, intensamente. O Salmo 23, ele nos dá uma abertura muito grande sobre esta visão. O Senhor é o meu pastor e nada me... E este nada me faltará, inclui o quê? Todas as coisas. Independente da circunstância, no decorrer da nossa trajetória de vida cristã, nós vamos enfrentar inúmeras circunstâncias adversas, grandes, terríveis, desconfortantes, que maltratam, que machucam, que magoam e que tentam nos afastar do propósito de Deus. Mas a Bíblia nos dá a graça, dizendo que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da... Então diga glória a Deus. Ele está presente com você, não se preocupe. Ele está presente em todos os momentos decisivos da nossa vida cristã. Então veja bem que a família edificada sobre a rocha não está imune aos fortes ventos, às fortes tempestades. Isso deve ser uma das mais importantes observações a serem vistas aqui no texto, pois existem muitas pessoas frustradas no reino de Deus. Entenda claramente, por não entenderem isso. Muitas pessoas pensam que se chegar a Cristo, se entregar ao Senhor Jesus, vai ter uma vida somente de regozijo, de alegria permanente, bem-aventuranças aqui na terra. Não é bem assim. Nós saímos de um mundo de trevas, obscura, com muitas imperfeições, com muitas tristezas, decepções e mágoas inúmeras na nossa história de vida cristã. E quando chegamos a Cristo, lançamos toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor e somos resgatados da nossa vã maneira de viver e somos justificados pela fé em Cristo Jesus, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, adquirimos a grandeza da revelação da salvação em Cristo Jesus em nossa vida, temos paz. Quem tem a paz de Jesus aqui essa noite? Esta paz que nos inspira, nos dá condição de continuarmos avançando na nossa vida cristã. Agora entenda uma coisa, irmãos. Por que as pessoas se frustram? Porque muitos líderes enganam as pessoas. Muitos pregadores só vivem pregando mensagem de autoajuda. Principalmente de 10 anos para cá, nós temos uma enxurrada de treinadores dos altares, os coaches que estão por aí. Eles, em vez de transmitir a mensagem concisa do evangelho equilibrada, eles transmitem uma mensagem que as pessoas vão ver somente de vitória em vitória, e não é bem assim. Nós vamos ter muitas vitórias, mas também vamos enfrentar muitas aparentes derrotas. Eu uso a expressão de aparentes derrotas. Por quê? Porque nas grandes aflições teremos lições para não cairmos mais nos erros que cometemos. Então muitos dos problemas que surgem são por causa dos nossos equívocos da nossa jornada. O cristão, eles tentam às vezes criar alguns atalhos para escapar dos problemas, mas a Bíblia diz, através do profeta Isaías, que esse é o caminho, andai nele. E o caminho é apertado, irmãos. O caminho não é largo, não.
O caminho é apertado, às vezes é muito estreito. Por isso você está aqui servindo, dando glória a Deus, adorando, chorando, gemendo nas madrugadas, para que os céus respondam o clamor que você faz na terra. Então desta noite Deus quer que você entenda que nós precisamos edificar plenamente a nossa vida estabelecida em valores que valem a pena para servir a Deus. Agora veja, dentro dessa analogia, Jesus, ele revela no versículo 25 e no versículo 27, que a visão é quase igual. A casa edificada sobre a rocha, uma formação equilibrada, e uma casa que está estabelecida com um fundamento sobre uma areia. Aparentemente, você vai perceber que ambas têm a mesma estrutura, mas o problema é a diferença do ambiente, do solo, onde a casa está sendo construída. Então, aquele que edifica a casa em valores e princípios que Cristo estabelece e nos garante para que a família não seja corrompida, destruída e influenciada pelos avanços das ideologias modernas, das vãs filosofias, das doutrinas de demônios que surgem por aí, nós precisamos estar conhecendo bem o solo a qual estamos estabelecendo a construção da nossa casa. Aí eu pergunto para os irmãos que estão aqui esta noite, de que maneira você está construindo os valores cristãos na sua casa? Outrora, no passado, não muito distante, muitos nossos pais, eles oravam dizendo: Senhor, prepara para o meu filho uma vida profundamente cheia do Espírito Santo, para que ele seja um pregador, um pastor. Hoje, os pais não fazem mais esta oração, aparentemente. Muitos não fazem, porque nós estamos invertendo as prioridades, estamos tomando a posição errada. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devemos orar para que nossos filhos sejam abençoados, prósperos, muito qualificados intelectualmente e tendo muitas faculdades, pós-graduações, MBA e etc. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa forma de orar muitas vezes está sendo equivocada, porque nós estamos olhando somente para o equilíbrio desta vida terrena, nos esquecendo daquilo que Deus tem para cada um de nós, que é o chamado individual. E nós entendemos isso de dois princípios, chamado direto e chamado indireto. Agora veja bem, como nossos pais oravam: prepara o esposo que seja um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um obreiro da casa do Senhor. Hoje, prepara para a minha filha um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas que seja bem aventurado financeiramente. Está errado? Não. Que ele seja um advogado, um médico? Não, está errado, não está. Agora você tem que incluir nesta oração: Senhor, mas que quando ele ouvir a voz do seu Espírito, ele esteja pronto para atender o teu chamado. Então é esta a visão que nós devemos revisar no nosso conhecimento cristão atual. Nós estamos deixando de oferecer os nossos filhos para que eles sejam instrumentos no reino de Deus, na obra do Senhor, para que eles sejam colocados e fortalecidos no que Deus tem designado para o seu chamado individual. Então, meus amados irmãos, quando a vida está tranquila, parece que os fundamentos não são tão importantes. Quando a vida está confortável, parece que os fundamentos não são tão importantes para a nossa casa, a nossa família. E nós não priorizamos mais a vida de valores essenciais dentro de um lar. Agora veja, que solo eu estou construindo a minha maturidade cristã? De que maneira eu estou construindo os meus valores, a minha tradição cristã, a minha visão clássica pentecostal de crentes assembleanos? Como eu estou formando os meus filhos em casa? Esta é a preocupação atual, porque os modelos atuais dissolvem a vida da oração, dissolvem a vida do devocional dentro de casa, para louvar a Deus com os louvores, para ler a Bíblia em família. Esses modelos atuais estão nos distanciando da escola bíblica dominical. Ainda bem que aqui a cidade é uma cidade modelo para a escola bíblica dominical, mas em muitos estados a escola dominical está destruída, acabada, neutralizada, porque os pastores preferem um culto dominical de avivamento de manhã do que um estudo conciso das escrituras com a escola dominical. Valores errados, prioridades invertidas. E como vamos trazer amadurecimento para os nossos filhos dessa atualidade, se eles estão distantes dentro da própria casa dos modelos cristãos tradicionais? Os próprios pais não estão mais fazendo devocional como outrora. Ora, irmãos, de que maneira estamos edificando a nossa casa?
De que maneira estamos forjando o caráter dos nossos filhos? Fazemos as nossas reuniões com os filhos em casa, abrimos a Bíblia e conversamos com ele acerca do reino de Deus, dos valores eternos. De que maneira nós estamos cultivando a cultura cristã dentro da nossa casa? Então, aquele que edificou a sua família sobre fundamento falso, só percebeu a fraqueza e a fragilidade quando veio o vento, quando veio a chuva. Então pode ser tarde demais esta visão. Quando você deixa o vento sorrateiramente levar tudo, e as águas virem violentamente contra a sua estrutura, você vai perceber que você não tem bases firmadas em valores, ou seja, não está equilibrada sobre a rocha que é Cristo. Você está firmada nos seus valores humanos, intelectuais, a força do seu braço, na forma que você desenvolve para conquistar as coisas. Deus te deu, Deus te abençoou, Deus abriu as portas do céu, mas os valores cristãos não podem ser desarraigados da sua cultura familiar. E a nossa preocupação como pais, eu como pastor e educador, a minha preocupação é claramente evidente, que nós precisamos voltar à origem da igreja, que se reúne em volta da mesa, que abre a Bíblia, que louva o Senhor, que glorifica a Deus, que canta corinhos em casa com os filhos, que ensina os filhos a orar, que ensina os filhos a lerem a Bíblia, uma vida devocional em casa, para depois experimentar a grandeza do reino na igreja, e depois testificar do Senhor Jesus nas ruas da cidade, porque a presença, ela influencia e inflama o coração do cristão pentecostal. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Nós somos a igreja evangélica Assembleia de Deus pentecostal, tradicional, clássica. Nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos no falar em línguas para a confirmação do ministério, nós cremos que o Senhor continua fazendo milagres no meio do seu povo, nós cremos que a palavra ainda é a regra de fé inabalável para o crescimento cristão, nós acreditamos no poder pentecostal da igreja, nós cremos nas profecias, nas revelações. A igreja é viva na face da terra, mas eu preciso estabelecer o princípio de tudo isso dentro da minha casa. Valores, preste muita atenção. Deus está dizendo ao meu e ao teu coração que nós não podemos perceber o problema quando já surgiu, quando ele já está grande demais. Aí você corre do pastor quando já está quase impossível do pastor poder ajudar a resolver a circunstância da família. Problemas graves dos filhos. Eu fui diretor da nossa escola Gunavim lá no Grande Templo, na época do pastor Sebastião, e eu disse até, o irmão ouviu o Claudemir dando esse testemunho, que disse que na escola muitas vezes eu percebia que alguns jovens adolescentes vinham encapuzados, manga longa, Cuiabá 45 graus tinha dias, e aqueles meninos e meninas encapuzados. E eu falei, tem alguma coisa errada. E eu fui orar, e o Espírito Santo falou, leva para a sala de psicologia da escola. Aí eu passei com a coordenação e pedi, chama esses meninos que estão aí encapuzados. Essas meninas em campo estão tudo encapuzadas, manga longa. Está errado esse negócio, não está certo. Quando levamos para conversar, aqueles pré-adolescentes, aquelas meninas, 80% estavam se cortando, se mutilando. Uma grande maioria filhos de obreiros, de pais crentes. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E aquilo me trouxe um terror terrível, um temor muito grande. E nós ligávamos para os pais não sabiam, porque os pais estão tão preocupados com o trabalho, com a vida corrida, o desespero de conquistar, de pagar as contas, as preocupações do dia a dia, que não estavam tendo atenção com os filhos em casa. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer aqui, porque Deus proporcionou esse momento. Eu não ia estar aqui essa noite. Meu carro foi preso na Polícia Federal por uma inconsequência, atraso de documento. Eu atrasei do mês 5, acabei me esquecendo e trouxe prejuízos para mim graves. Aí tiramos o carro na segunda-feira e o pastor Paulo me convidou para estar aqui. Agora escute, tudo isso não foi uma coincidência. Deus queria que eu estivesse aqui essa noite para transmitir esta palavra. Entenda uma coisa muito séria. Os pais saem de manhã muito cedo e muitas vezes os filhos estão dormindo. Voltam somente à noite, porque de manhã não voltam para o almoço. Na maioria das vezes só voltam no fim da tarde ou à noite. E às vezes os filhos pequenos já estão dormindo. O pai não tem contato com seus filhos durante o dia, em momento nenhum.
Às vezes os filhos tentam suportar o sono para guardar o pai, mas quando o pai chega, o pai está tão cansado que o filho corre para dar um abraço, o pai mal abraça e já dispensa o menino ou a menina e eles já vão para cá. Então perceba que o que está acontecendo é muito grave e sério, porque nós estamos perdendo valores gravíssimos. Eu ministrei uma palestra para a família em Portugal em novembro agora, estive pregando na escola bíblica na nossa igreja lá em Portugal, e depois, pós a escola bíblica, ministrei na subsede para o filho do pastor Josué, para o plenário de pais, somente para os pais blindados, filhos fortes, o tema da palestra. E nós falamos sobre a preocupação de deixarmos memórias fraternas e emocionais para os filhos. Que memórias são estas, pastor? Memórias que eles vão se lembrar de momentos específicos direcionados que você teve com eles. E essas memórias vão ser positivas ou negativas para os seus filhos. Porque de repente ele vem tão feliz, tão contente para te dar um abraço, você está tão cheio de problemas que rejeitou até um abraço do seu filho, ou mal o abraçou, já o dispensou. Essas memórias vão ser permanentes, elas não vão se apagar. E ele vai levar isso para toda a sua história, para toda a sua vida. Eu ouvi um garoto de 16 anos do meu gabinete chegar para mim depois de uma palestra que eu ministrei. Ele chegou na igreja que eu pastoreava em Cuiabá. Ele chegou para mim, depois de uma semana, ele correu, pediu para conversar comigo após o culto. E quando ele sentou na poltrona, chorou compulsivamente por quase 20 minutos, até se controlar para poder conversar comigo. Ele disse assim: pastor Paulo, pastor Cristiano, eu não sei se eu amo meu pai ou eu odeio ele, porque o meu pai me trata tão mal, me fala tantas palavras pesadas, que eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei, pastor, ele me chama de que não vou ser nada na vida, que eu durmo até tarde, que eu sou um vagabundo, mas eu não tenho motivação do meu próprio pai para viver bem. Como eu vou ser alguém se ele está me amaldiçoando? Porque eu falei sobre pais que amaldiçoavam os filhos com palavras duras. E depois eu fui conversar com o obreiro, que era pai desse rapaz. Ele levantou e bateu na mesa, para se levantar. Que é isso, pastor? O senhor está dizendo que eu maltrato meu filho? Eu disse: não, meu irmão, não estou dizendo que o senhor maltrata o seu filho. Estou dizendo que as suas atitudes têm trazido consequências pesadas e difíceis para o seu filho. E da forma que ele está correndo o risco até de tirar a sua própria vida. Aí quando eu disse assim, ele se acalmou, sentou de novo, chorou. Eu falei: agora dá para conversar. Então entenda o que Deus está dizendo aqui essa noite. Estou sentindo o temor do Senhor aqui nesse santuário. Há uma mensagem com peso de Deus aqui nesta noite sobre a vida de famílias, sobre que solo você está equilibrando, edificando a sua casa, de que maneira você está formando os valores dos seus filhos, como você recebe, como você se comporta, como você direciona, como você discipula o seu filho em casa, como você conduz a sua casa debaixo do temor do Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus já está trazendo ao meu coração esta palavra, e você tem que entender que você não pode esperar a tempestade estar forte demais para que você possa tentar resolver depois. Como acompanhar o que o seu filho está vendo nas redes sociais, que hoje está sendo um dos maiores problemas familiares de todas as eras da igreja. Se a arma poderosa que o diabo queria construir na ciência são as redes sociais, ele conseguiu. Porque está massacrando, destruindo, eliminando desejos, vontades, sentimentos, alegria. Porque as pessoas se isolam fisicamente e estão vivendo uma vida somente de conexões. Pessoas conectadas, mas distantes de Deus. Pessoas cheias de informações, mas perdidas no caminho. Mas o Espírito Santo está abrindo uma palavra nessa noite, que ainda há oportunidade de resgatar a família desses maus tempos que estamos vivendo. Levante as tuas mãos para os céus em nome do Senhor Jesus. Eu estou ouvindo a voz do meu Deus nesta noite dizendo que ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo de resgatar a família, ainda há tempo de resgatar o filho, ainda há tempo de resgatar a filha, ainda há tempo de restaurar esse casamento, ainda há tempo de mobilizar a tua casa para viver uma vida devocionalmente na presença do Senhor, ainda há tempo de edificar a casa sobre a rocha. Uramai, se você pode adorar, adore.
Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Ele está nos chamando a ter a experiência de uma construção sólida, edificada sobre a rocha inabalável. Escute, ninguém pode tirar do lugar a casa que está edificada sobre valores eternos. Fundamento sólido, padrões estabelecidos em valores divinos e eternos, não nas coisas temporais e terrenas. Vivemos para experimentar o que vem de Deus, não o que vem dos homens. Deus está trazendo para nós o alicerce, e eles são testados nas crises. Escute, nós não somos testados na bem-aventurança da vida, irmão, no alto do monte, no conforto. Não nesse sofazão novo que eles estão fazendo agora, que você deita e dorme. Não, é nas dificuldades, nas crises que somos treinados, que somos forjados. Fidra Vinga escreveu o hino e compôs, e ela disse o que no hino? Na estrofe: que os mais belos hinos e poesias foram escritos em... Até falei para o Claudemir, se eu fosse cantor, ô Jesus, eu não canto não igual o pastor Paulo, canto e prega. Se eu cantar, os irmãos até choram, mas de tristeza. Então veja que a inspiração do alto, ela veio nos dias bons ou nos dias maus? Nos dias maus. Qual é a maior mensagem que nós pregamos? Nos dias mais difíceis da vida, quando nós não temos inspiração para nada, dobramos o joelho e falamos: Senhor, e agora? Aí o Senhor vai e fala assim: agora eu vou te dar. Agora eu vou abrir o rolo da escritura para que você compreenda. Aí a sua mente se abre e você escreve. Agora outra preocupação de homens e Deus, abrindo um parênteses aqui da família, para o valor do ministério, dessa atualidade de uma riqueza de informações e de múltiplas ferramentas virtuais que temos. O problema, pastor Paulo, que eu estou muito preocupado com a geração, e tenho falado isso nas reuniões de obreiros, é que os nossos obreiros estão se tranquilizando agora para preparar a mensagem. A inteligência artificial está tomando conta da oração e do jejum, da inspiração bíblica. Aí eu pergunto: como é que você vai pregar uma inspiração que não veio do coração de Deus, mas de uma máquina? A máquina não tem consciência, nem inspiração, nem sentimento. Aí o homem pega o esboço pronto, preparado, no chatzinho GPT, ou sei lá o que tem mais lá. Aí vem com tudo prontinho aqui, bonitinho. Não, pastor, a inspiração é quando eu pego e vou pregar. Como assim? Quem é que forjou aquela mensagem? Foi a máquina ou foi o seu coração quebrantado na oração? Escute, irmão, se preocupe nessa noite com o que Deus tem para a tua vida ministerial, com a tua família. Coloque a tua casa sobre a rocha. Vá para o padrão ainda tradicional, irmão. Ó, minha biblinha tem mais de quase 20 anos, essa biblinha, ó. Olha o tamanho da Bíblia, cheia de esboço, mas foi feito, depois eu passei, primeiro no papel, depois para o computador, para imprimir e colocar na Bíblia. Mas foram muitos anos aqui de oração, lendo, estudando, madrugadas a fio, noites que você folheava a Bíblia e não tinha mensagem nenhuma. No outro dia Deus ia te dar uma inspiração. Escuta, não podemos perder a origem. Não podemos perder a origem. Estão querendo de forma tão terrível calar a igreja dos seus valores e princípios, mas a igreja continua sendo igreja de Jesus, inabalável. Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Malaquias diz que o nosso Deus é um Deus que não sofre variações ou sombras. Ele é um Deus imutável. Precisamos estar firmados sobre um fundamento claro. Se você está edificando a família sobre o fundamento correto, você vai ter como vencer as adversidades. Agora, se você está desapercebido aos valores, como você vai edificar a sua casa? Como você vai conseguir edificar a sua casa? Por isso o texto está dizendo ao meu e ao teu coração desta maneira, que esta vida edificada restabelece o padrão da família, que é o alvo dos ventos fortes que surgem diariamente. Agora estamos enfrentando os problemas gravíssimos das ideologias. E se nós não prepararmos nossos filhos, como eles vão enfrentar a faculdade amanhã? Porque nos ensinos médios já estamos com muitas preocupações. Já proibiram o celular dentro das classes de aula, que é uma virtude, mas também uma defesa para eles mesmos poderem falar o que eles quiserem para nossos filhos não gravarem mais.
Então nós temos que tomar cautela, instruir os nossos filhos em casa, para que eles estejam protegidos, blindados, guardados contra as astutas ciladas do diabo. Se você não preparar o seu filho, fica difícil. Se você não ajudá-lo a compreender as circunstâncias que está cercando a atualidade, fica difícil. E um dos maiores problemas que as nossas irmãs, elas ficam em média 80% com os filhos. O pai em média 15 a 20% apenas. Então a maior formadora de valores em casa vai sempre ser a mulher. Sempre vai ser a mãe. O pai sempre vai ser a imagem do protetor, do provedor, daquele que cuida e protege da família. Sim, mas quem forma o caráter, na maioria das vezes, são as mulheres, as mães. Porque os pais não sentam. E quando tem um assunto preocupante, difícil, ele fala assim: vai lá, filha, vai lá. Fala com ele, fala com ela, porque você tem jeitinho para falar. Eu já estou meio bruto. Você se isenta da responsabilidade de sentar com o filho. Aqui não acontece isso, né? Graças a Deus. É só lá na minha igreja. Escuta, com muita atenção. Não se isente da responsabilidade. Se você não tem coragem de falar sozinho com a sua filha, sente com a sua esposa e ela, e converse o que se deve ser falado, literalmente. Não se isente, porque depois você vai ter culpa do que pode acontecer futuramente. Quem entendeu, diga amém. Agora veja, irmão, ventos fortes e tempestades. Então qual é a diferença para a casa edificada? Os princípios. Como eu estou fazendo? Qual é a construção? Qual é as ferramentas que eu estou usando? Quais são os materiais que eu estou utilizando para a construção? São valores eternos ou são efêmeros? São valores para a eternidade ou são valores somente para a vida terrena? Porque tem pessoas que vão construir a vida toda aqui para a terra. No tribunal de Cristo, se alcançar a salvação, vai ter o galardão lá. Mas vai ser sem recompensa nenhuma. Como vai ser isso? Então nós temos que entender que a minha responsabilidade como sacerdócio do lar é levar a minha casa à presença do Deus Todo-Poderoso. Levar os meus filhos ao conhecimento do Deus vivo. A eles se manterem com um padrão, com uma vida equilibrada, sendo um homem de Deus, a sua filha sendo uma moça de Deus, respeitosos, que honra pai e mãe, que vive uma vida plena em Deus. Aquele que edificou sua família sobre o fundamento falso só percebeu a fraqueza ou fragilidade quando o vento veio. Como você está vendo as coisas acontecendo na sua casa hoje? Os seus filhos estão animados para estar na igreja? Eles estão fervorosos para estar na escola dominical? Estão fervorosos para serem, quem sabe, missionários no futuro? Entenda bem que a questão de muitos filhos se desviarem, a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desvie dele. Então a responsabilidade está em inculcar do coração dos nossos filhos os mandamentos. É a instrução divina em Deuteronômio. Agora, se eu perder a visão do reino, eu fico deixando de lado. Não, na igreja ele vai ouvir, lá na escola dominical ele vai aprender, daqui a pouco ele vai se desgastar, porque em casa os exemplos são outros. Aí o pai perde 1, 2, 3, 4 horas maratonando séries no domingo e não se senta com os filhos para discutir como foi a semana do seu filho na escola. Mas fica na frente da tela 3 horas, 4 horas comendo pipoca e tomando guaraná. Mas não senta com o filho para conversar: meu filho, como foi a sua semana? Minha filha, como foi a sua semana? Como você tem experimentado esses dias? Você está tendo algum problema? Está sofrendo alguma coisa? Você está gostando de alguém? Como está? Como que está o teu coração? Esse é o problema, pastor Paulo. As pessoas estão perdendo os valores de construção para que eles possam ter confiança em conversar com o pai ou com a mãe. Porque 80, como disse, 80 a 90% a confiabilidade do filho e da filha é conversar com a mãe, porque não tem medo de conversar com o pai. Às vezes é agressivo demais, é muito brabo, grita demais. Como o filho vai confiar em conversar? Porque ele tem medo de conversar e o pai agir brutamente com o seu filho. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, preste muita atenção. Talvez só perceba que você precisa mudar alguma coisa em casa quando a crise já está formada. Aí quando a crise já está muito grande, você chega no pastor: pastor, eu estou com um problema, enfrentando uma dificuldade. Quando o pastor vai perceber, a coisa está muito grave, muito mais difícil de ser resolvida. Por que não tentar resolver antes que a coisa esteja tão difícil para se manifestar? Aí a ajuda pastoral, no aconselhamento, na oração, para estender as mãos para tentar resgatar este jovem, esta moça. Então veja,
Às vezes você percebe só quando tudo já está abalado, quando as águas fortes já vieram completamente sobre a tua casa, quando a tua estrutura já está totalmente abalada. Então os alicerces são testados diante das crises. Os ventos provam a estrutura, os ventos provam os fundamentos. Os ventos aqui revelam como nós edificamos tudo isso dentro do contexto familiar. E em cima desse fundamento está o dinheiro, está o sucesso, a intelectualidade, o nosso crescimento religioso, nesses fundamentos. Então, como eu estou usando tudo isso na minha história, como eu estou formando tudo isso na minha vida. Então veja, esses fundamentos equilibrados em Cristo podem resultar em vitória nos dias maus, porque você vai resistir os ventos, porque a tua casa está equilibrada não sobre areia, mas sobre rocha. Deus está dizendo ao coração de alguém aqui esta noite, que ainda dá tempo de voltar para a origem, ainda dá tempo de voltar para o começo da sua vida espiritual, ainda dá tempo de tirar a cinza do altar dentro de casa, ainda dá tempo de soprar a cinza e fazer aquecer a chama espiritual dentro do seu lar. Ainda dá tempo de ver a graça de Deus sendo derramada lá na sua casa, experimentando o poder de Deus. Ainda dá tempo de você ver o que está acontecendo. Ainda dá tempo de você sentar com o seu filho e com a sua filha, abraçar, beijar e dizer: eu te amo, eu me importo com você, você é importante para mim, eu não abro mão da sua vida, você vai ser uma bênção no reino de Deus, você é instrumento de Deus para o Senhor. É tempo de você mudar a sua verbalização familiar e profetizar que o seu filho e sua filha são bênçãos do reino, bênção na casa, bênção na sociedade. É tempo de mudança. Eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso aqui essa noite. Bases falsas estão sobre o que eu devo falar aqui: areia, bases que não suportam as pressões da vida, bases que não suportam os ventos das tribulações, já desistem, já recuam, já entregam cargos, já saem de tudo do que nós fazíamos no reino. Não dou conta, é muita prova, é muita luta. Parece que quando eu comecei a fazer alguma coisa para Deus, multiplicou as dificuldades. Não, senhores e senhoras, isso é conversa do diabo. Tem uma argumentação maldita de algumas pessoas que dizem: olha, se você começar a fazer alguma coisa para Deus, ou começar a orar mais, o diabo vem sobre a sua vida. Calma, irmão, se você está guardado à sombra do Onipotente, você vai descansar. À sombra do Onipotente você vai alcançar descanso. O que o salmista disse no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás. Então você está com medo do quê, irmão? Sopra vento, cessa vento, vem mar forte, vem onda grande, nada vai abalar a minha convicção em quem eu creio. Eu estou firmado sobre a rocha. Se você pode adorar, adore a Deus. Escute, uma casa edificada sobre a rocha, ela suporta toda e qualquer tempestade, intempéries da vida. E são fortes, são desafiadoras. São pessoas que estão aqui esta noite, que estão enfrentando dificuldades com seus filhos. Os filhos estão desanimados para vir na igreja, mesmo com todo o seu esforço, estão desanimados. São muitos oferecimentos aí fora, são muitas coisas oferecidas. Os atrativos são intensos. Se você não formar uma vida devocional em casa, enquanto é tempo, vai ser tarde demais depois. Eu estou alertando o teu coração essa noite pelo Espírito Santo. O que determina o meu alicerce? Diga comigo assim: a minha obediência. O que determina a firmeza, o equilíbrio, a base firme do meu alicerce é a obediência. Se eu desobedecer o que Deus tem falado, eu vou perder as bênçãos de Deus. A ênfase do texto aqui diz bem assim, que a vida cristã não está pautada em teorias e métodos. A nossa vida cristã não está pautada nas teorias e métodos para crescimento, para expansão, para conquistas. Essas coisas são para a vida material. A vida espiritual só tem um modelo: oração e jejum. Leitura da Bíblia é o que faz a diferença na nossa história. As outras coisas, elas vão trazer para nós
alguns equilíbrios, mas o próprio Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão. A obediência te conduz à prosperidade. As bênçãos materiais, elas independem de qualquer outra coisa, a não ser da obediência. E é certo que nem todos vão ser ricos, irmãos. Isso é uma realidade, porque muitas pessoas lutam para ser ricos, mas Deus não vai dar riqueza para muitas pessoas, porque eles se perdem quando tem um montante de dinheiro na mão, ficam cegas pelo dinheiro e acabam desviando. Então nem todos vão ter riqueza, vão ter a porção do mês. Quem entendeu, diga glória a Deus. Isso, a obediência te conduz à segurança futura. Agora veja, essa vida que eu estou dizendo aqui, que ela não é pautada em teorias e métodos, mas sim uma vida experimental, da oração, do jejum, da consagração, da leitura devocional cristã, das adorações, do louvor a Deus, louvores de verdade, louvores clássicos que quebram o coração, que revelam a intimidade do nosso coração para Deus. E é isso que a Bíblia está dizendo, que nós precisamos experimentar a intimidade do cenáculo mais uma vez. Uma grande parte das pessoas, elas mal oram para se alimentar, para dormir, nem dobram mais o joelho para dormir. Elas estão tão descansadas no seu conforto da vida pessoal, tão esgotadas do trabalho, que elas estão isoladas da sua relação com Deus. Simplesmente chegam, tomam banho, se alimentam, deitam e dormem sem um minuto de oração. Isso é uma realidade da atualidade. E eu estou dizendo a você que ainda dá tempo de você edificar a sua casa sobre a rocha. Agora escute, não é a religião que vai te fortalecer ou te edificar. A religiosidade, irmãos, é algo frágil. Eu não sou um religioso repetitivo. Eu não posso ver uma vida de repetição religiosa na igreja, de liturgia em liturgia, não. Eu tenho que ser um verdadeiro adorador, aquele que o Pai está procurando. A Bíblia diz o quê? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, não é só frequentar uma igreja, estar aqui no santuário, participar de um culto de celebração, de um culto da família, de um culto de ensino, de um culto de escola dominical. Não, senhores. É experimentados na presença e na intimidade com o Espírito Santo. É você ter a tua experiência com Deus, é você se relacionar em família com a presença de Deus, é você ter a tua família envolvida no reino e contemplar a presença do Senhor aonde você estiver, te guardando, te inspirando, te fortalecendo, te enriquecendo na presença do Deus vivo. E eu estou finalizando porque eu vou deixar aqui meu tempo ainda de reserva, viu, pastor? Diga comigo assim: sua família, para estar edificada em forte fundamento, precisa de prática e não de promessas. Tem pessoas que vivem de voto em voto, né? Isso eu prometo, sempre do dia 31 para o dia 1º, eu prometo, Jesus, que esse ano vai ser diferente. Continua do mesmo jeito. Só foi do dia 31 para o dia 1º, aquela oração fervorosa, chorou, glória, fez aviãozinho, foi uma bênção. Mas no decorrer do tempo foi só promessa, porque não se cumpriu nada de relação com Deus, prática. As pessoas estão vivendo uma ortodoxia morta, se esquece da ortopraxia, que é a vida cristã em prática plena. Não vivemos de ortodoxia, de religiosidade morta, vivemos da prática de uma religião viva, que é a presença do Deus Todo-Poderoso em nós. Precisamos experimentar a grandeza do reino em nossas vidas, sentir a graça, chorar na presença do Deus Todo-Poderoso, ler a Bíblia e se comover com as histórias bíblicas. Sim. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu li um livro chamado Fogo Consumidor, Oswald Smith, o pai das missões modernas. Eu chorei uma semana, irmão Claudemir. Eu chorei uma semana, pastor Paulo, lendo aquele livro. Eu chorei uma semana quebrantado. Quando me lembrava do livro, eu começava a chorar, por causa da entrega, da doação que aquele homem fez em prol das missões do reino de Deus. E eu fico perguntando para a nossa geração, destes dias que estamos vivendo, o que importa para você? Uma posição eclesiástica, um cargo na igreja local, uma função por causa das suas habilidades e conhecimentos, a sua intelectualidade,
que importa para você de verdade para o reino de Deus? Que base você está formando para ser exemplo dos seus filhos? De que maneira eles te veem na igreja? De que maneira eles te veem em casa? Porque o comportamento de muitos pais na igreja é um e em casa é outro. Então nós temos que entender: o meu alicerce determina o destino da maneira que a minha família está sendo edificada, fortalecida. Eu finalizo agora. O fundamento não é visível, irmãos, pelos olhos. O fundamento está debaixo. Eu não consigo ver o que está firmando a minha casa, mas quem fez sabe como está lá embaixo. Quando você está construindo a casa, você sabe como você preparou aquele terreno. Ou você faz da forma correta, ou ela vai cair. Quem está entendendo, diga amém. Deus está dizendo ao meu e ao teu coração: você precisa entender que a raiz é invisível, mas quem dá o crescimento é Deus. Fique de pé em nome de Jesus, com permissão do pastor. Diga para esta pessoa: não negocie os fundamentos. Sem Jesus não há casa edificada, não há famílias à prova de tempestades, se Jesus não estiver com você. Ele está dizendo ao meu e ao teu coração: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de resgatar, ainda dá tempo de trazer de volta, ainda dá tempo de levantar, ainda dá tempo de acender esse fogo desse altar da sua casa. Ainda dá tempo de você restaurar os valores. Alabacalabandará, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Pai, ainda dá tempo de você correr no seu filho e abraçar, beijar e dizer: eu te amo. Tem pai que passa o ano inteiro e não abraça o filho, irmão. Não diz para o filho que ama ele. É muita exigência e pouco amor. Mas nessa noite você vai chegar em casa e vai acontecer algo diferente. Se você tiver que pedir perdão para o seu filho, peça. Paulo diz: pais, não ireis os filhos, não provoquei a ira deles. Ame os seus filhos diferente, irmão. Ame de verdade. Ame de forma espiritual. Deus está reconstruindo valores aqui esta noite. Há valores sendo restaurados aqui hoje. Deus está restabelecendo padrões espirituais para a sua história. A sua casa está sendo restaurada hoje. Ainda dá tempo de voltar. Eu quero perguntar: onde está uma pessoa para Jesus que quer edificar a sua casa sobre a rocha? Pastor, eu estou afastado da igreja, mas eu quero reconciliar hoje. Me dê um sinal assim com a sua mão. Me dê um sinal assim com a sua mão. Você quer reconciliar com Jesus? Você quer aceitar a Cristo? Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Eu tenho somente 3 minutos. Tem uma vida preciosa para Jesus aqui essa noite? Onde você está? Eu quero abençoar a sua vida hoje. A igreja quer orar por você. Jesus quer te abraçar aqui hoje. Ele quer te receber diferente aqui nesta noite. Quer perdoar os teus pecados, reescrever a sua história e mudar a sua jornada. Onde você está? Não tenha medo. Esta noite é noite de restauração, de mudança, de transformação. Você que está pela internet, você que está pela rádio, por qualquer que sejam os canais de comunicação da igreja, receba Jesus essa noite. Reconcilie agora. Mande um recado que você está reconciliando agora, que você está aceitando a Cristo. Haverá valores transformadores da sua história a partir de hoje. Onde você está? Eu estou aguardando alguém aqui à frente. Eu sei que tem alguém aqui para Jesus. Onde você está? Não tenha medo, nem tampouco vergonha. Este é o momento de você fazer a sua entrega, de você se colocar à disposição de Deus, do Senhor te abraçar e te perdoar. Ele quer mudar a sua história, mas depende de você. É a sua entrega esta noite. Tem alguém para Jesus agora? Tem alguém para Jesus esta noite? Tem certeza? Se não há, não posso demorar mais. Eu quero orar por você. Não vou te convidar para vir aqui à frente. Coloque a mão no seu coração. Se você estiver com a sua família, fique pertinho da esposa e do esposo. Quero abençoar a sua casa hoje. Eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na sua família ainda esse ano. Eu sei que o seu filho vai ser tocado pelo poder de Deus. Eu sei que a sua filha vai ser tocada pelo poder de Deus.
Eu sei que haverá perdão. Sei que haverá perdão nesta casa. Haverá perdão nesta família. Eu estou falando isso aqui de forma profética e real, porque o Espírito Santo falou com o meu coração que haverá perdão dentro da sua casa. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso aqui neste santuário. Ore com a sua família agora em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço. Eu te glorifico agora, Deus, por esta moça, por esse rapaz, pelos valores que o Senhor tem implantado nos corações desses pais, destas mães, dos obreiros deste altar. Que o Senhor venha cumprir os teus propósitos, as suas promessas. Que o Senhor venha revelar a sua santa vontade sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor venha quebrar toda maldição proferida, todo o mal que foi lançado contra esses lares, toda palavra contrária que foi dita no lar, Senhor, no momento de raiva, no momento de mágoa. Que essas palavras sejam desfeitas agora. Que toda maldição seja desfeita agora. E que a tua bênção seja derramada sobre cada lar, sobre cada família. Deus, eu peço a tua bênção sobre os lares, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em alguém que está ao seu lado e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha uma tempestade, não se abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Nós estamos tendo, a Sadriane está reconciliando com Deus pela internet. Oh, aleluia! Cante de novo. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não se abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Meus irmãos, é momento, eu estou sentindo também a presença de Deus aqui. Mas eu quero que você cante comigo este louvor, e nós já vamos encerrar. Mas quando você for falar esse refrão, paz e harmonia Ele quer trazer, você aponta para uma pessoa e diga para ele, seja uma voz profética para ela, para você. Vamos lá? Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não se abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Agora, glória! Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Meus queridos, vamos orar. Se tiver mais alguém aí nos assistindo e queira reconciliar com Deus ou receber Jesus como teu Senhor e Salvador, faça isso agora. Se ainda aqui em nosso meio alguém que está sentindo, eu preciso levar Jesus para minha casa, eu quero abrir mão desses valores líquidos, porque é o tempo que estamos vivendo, é valores líquidos. Não, eu quero valores sólidos da palavra. Então receba Jesus,
e leve ele para a tua casa. Tem alguém aqui? Tem alguém? Se tem, corre, querido. Jesus te ama e quer mudar a tua história para melhor. Senhor meu Deus, essa Adriane está reconciliando contigo lá na casa dela, aleluia. Ela ouviu a palavra e ela quer edificar a casa na rocha. Ela quer paz e harmonia para a casa dela, para a família, para o lar e para a vida dela. Receba, perdoe, aceite-a mais uma vez, Senhor, para ser filha tua. Pai, nós oramos e abençoamos ela em o nome de Jesus. E a igreja diz amém. Tomei assento por um momento. Quero dar os avisos aqui. Já encerraremos com muita alegria. Glória a Deus. Quantos estão agradecidos pela vida e a cooperação do pastor Cristiano? Diga amém. Ele pode voltar? A gente vai conversar depois, né? Que alegria. Também o Claudevan, né? Glória a Jesus, que eu sei que ele prega também, né? Então, que bom tê-los aqui. Muito obrigado à família do irmão Claudemir, essa família toda. Fui na casa, gente, eu fico olhando assim. Eu fui na casa do Claudeci, né? Na casa do Claudeci, da Priscila. Aleluia. Pensa num manto abençoado, né? Deus abençoe. Cuidaram bem, pastor? Cuidaram bem? Mais do que o que bom. Eles são assim mesmo. Eles cuidam de mim também. Quero agradecer a Deus pela vida, pelo setor 4, né? E hoje ali o evangelista Fernando, que representa o pastor Lafayette, né? Que é lá o do setor, o supervisor, e os demais dirigentes. Que bom tê-los aqui esta noite, e a igreja nesse lugar tão abençoado. Nós teremos um culto sábado, dia 30, no setor, na linha 7, é isso? Na linha 7. É um setor com o departamento infantil, ou melhor, um culto com o departamento infantil, e eles estão mobilizando ônibus para levar as crianças. Porém, criança, todo cuidado é pouco, não é verdade? Então o papai quer e invista nessa criança. Tem que ser acima de 7 anos. Você vai assinar um termo autorizando os professores e professoras cuidar do seu filho, ir e voltar. Lá na entrada, eu creio que é isso, né? No departamento infantil, todo mundo é tio e tia, né? Ninguém é vô, ninguém é só tio, né? Então a tia Suzana, né? Suzana vai estar lá com a equipe e você vai preencher e deixe o seu filho ser cuidado por Jesus e por essas irmãs e irmãos. Muito bem. Nós ali na congregação, ou congregação Antioquia, porém eles estão ainda cultuando na sede de nossa convenção, terá o projeto MEL. MEL, já sabe o que é, né? Mulheres que edificam lares. E então as irmãs ali do setor de número 2 estão reunidas ali na sede da nossa Semadeiron para mais uma etapa do projeto MEL. E já estão a casa, irmã Eva, a casa já está com paredes, já está quase cobrindo, né? Porque em novembro nós vamos jogar a cobertura em cima. Eu vou repetir de novo, irmão, olha, construído em cima da rocha, gente. Em novembro, dia 29 de novembro, nós iremos jogar a cobertura. Que bom, dia 29, né, irmão? Dia 29 eu estou ficando mais experiente. Que bênção, que maravilha. Então, não percam. A igreja está em movimento. Em movimento. Sábado tem evento para todo lado e Jesus na frente. Amém, queridos? Não esquecendo que domingo pela manhã, eu e mais um somos. Então não falte. Vamos estar orando pelo Paulo César, Marielle, Maria de Lourdes, Luiz Oliveira, Elizabeth e Simone Rocha, que estão pedindo as nossas orações através do canal da igreja. Sábado tem um grande culto aqui com os irmãos mais experientes, né? É um culto com a terceira idade, mas
todos podem vir. Na verdade, todos. Não vou dizer as crianças que vão estar indo, mas adolescentes, jovens. Meus irmãos, se vocês concordarem comigo, vão dizer glória a Jesus. Velho é um jovem que deu certo. É verdade. Não é? Jovem é um velho que deu certo. Então, graças a Deus por isso. Vamos estar em pé, agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Sexta-feira é uma reunião, aquela reunião mensal, porém será feito em uma das nossas linhas. Haja visto que estaremos realizando uma cruzada também na linha 7, na sexta-feira. Orem pelos obreiros que se deslocarão para aquela congregação, estarão ali apresentando as pleitas dos membros da igreja e todas as ações da igreja. Amém? Meus irmãos, se vocês puderem dar uma passadinha lá na Avenida Copacabana 509, vocês vão ver que tem um tempo diferente lá, tá muito bonito por sinal, e daqui uns 10 dias vai ficar mais lindo ainda, mas dê uma passadinha, olha lá, não é para fazer o sinal da cruz não, passe lá e diga glória a Deus, né? Ou ali no Vilar do Sol também, eu não me lembro o nome daquela rua, quem lembra o nome da rua lá? Rua A. Oi? Vamos definir, é a antiga A, que agora é Rosineia, amém? Passe lá também e diga glória a Jesus. Os teus dízimos e as tuas ofertas estão sendo investidos, porque nós aprendemos nesta igreja que a igreja contribui e a direção investe, amém? Glória a Jesus. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele. Vamos para casa alegre, porque nós estamos alicerçados na rocha. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Querido Deus e Pai, te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, pela boa palavra que da parte do Senhor, como sempre, tem sido ministrado aos nossos corações. Nós te agradecemos pela vida de pastor Cristiano, que está se deslocando, voltando ao seu campo de trabalho. Leve ele em paz, guarda a tua igreja, a igreja em Cacoal, esta igreja que o Senhor chamou, como todos aqueles que são chamados para servir. Estamos te servindo com alegria e marchando, Pai, aleluia, marchando firme, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Guarda o teu povo e nos mantenha firmes até a volta gloriosa de teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, que juntos dizem amém. Aperte a mão desse irmão e diga para ele: firme na rocha, firme na rocha, isso.